Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor para toda a eternidade. Esses dias eu ouvi, alguém me falou uma frase assim: aquilo que eu não vejo, Deus vê. Cuidado com o profeta do Deus vivo, viu? Aquilo que eu não vejo, Deus vê. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 16. Hoje nós terminaremos a primeira carta, de Paulo aos Coríntios 16, e na sequência nós entraremos em 2 Coríntios. Vamos aqui, dia após dia, assim que o Senhor prepara, nós vamos aprendendo as sagradas letras, que essas letras são sagradas, são inspiradas pelo Espírito Santo. Paulo fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Divinamente. Homens santos de Deus escreveram e o Espírito Santo as registrou. Não é como um livro de qualquer pensador, de qualquer filósofo, de qualquer poeta. Não é nada disso. As Escrituras são as sagradas letras. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Pode deixar aberto aí, que nós vamos meditar versículo por versículo para nós aprendermos a palavra. E hoje é o dia de ensinamento. Aqui no capítulo 16, a epígrafe do texto diz assim: as coletas para os crentes de Jerusalém. Em outra tradução, as primícias ou os donativos para os santos de Jerusalém. Quem são os santos? Quem são os santos, irmão Fernando? Quem são os santos? Somos nós. Somos nós os crentes. Os crentes santificados por Cristo. Santo não é aquele que foi colocado no madeiro ou esculpido pelo um artifício, foi esculpido por um artesão. Não. Santo é aquele que aceitou Jesus como Salvador e o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, do juízo, da justiça, e através do sangue de Cristo nós somos santificados. Não é verdade? Através do sangue de Cristo nós somos santificados, porque nós cremos. Nem todos são. Por quê? Porque não creem. Olha o que diz sobre as coletas, sobre os donativos. E tem gente que não quer dar nenhuma caixinha de fósforo para a igreja, Isso é uma miséria. Essas pessoas são as misérias, se a igreja se unir, se a igreja ela se unificar no mesmo objetivo, ninguém tem nada em falta, e tudo aquilo que é de necessidade, seja física ou seja espiritual, a igreja de Cristo ela supre. Como aconteceu lá atrás, era assim que funcionava lá atrás. A igreja supria tanto no físico como no espiritual. Se chega uma viúva que tem uma necessidade, ela é viúva, crente de verdade, e ela precisa de ajuda e a igreja não tem condição de ajudar, a gente passa vergonha. Não passa, e os crentes fechando a mão, os crentes trancando o coração. Isso é uma tristeza, Pastor tem que se virar nos 30. Não é fácil, não. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1 diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, se faz para os crentes, fazei vós também o mesmo que ordenei. Paulo ordenou que as igrejas da
Galácia, Paulo ordenou, Paulo mandou as igrejas da Galácia fazer a coleta para levar os donativos para os irmãos que tinham necessidade lá em Jerusalém. Aqui Paulo manda os coríntios fazer o mesmo. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós, vocês coríntios, também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Só para curiosidade, a Galácia, hoje, esse país histórico, essa região histórica, melhor dizendo, ela fica hoje centralizada no norte da Turquia, né? Hoje ela fica centralizada no norte da Turquia, a Galácia, onde Paulo passou abrindo as igrejas. Antigamente era na Grécia, agora ela foi anexada ao norte da Turquia. Aos irmãos da Galácia, no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? É o que? Fala comigo. O primeiro dia da semana é o quê? Domingo. Fala comigo. O primeiro dia da semana é domingo. Domingo agora é o quê? Santa Ceia. É o dia de fazer donativo na igreja. Viu? É dia. Os crentes verdadeiros trazem, né? Agora, a gente entende também certas situações, né? Tem pessoas que não têm condições, a gente sabe. Mas da onde não tem condições, Deus abre a porta e faz ter condições em nome de Jesus. Porque o que aconteceu com a viúva que catava graveto, ela falou: só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Mas Elias falou assim: assim diz o Deus de Israel, em cuja presença estou. A farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Se você crer, se você acreditar. É questão de crença, é fé. E aquilo que não é feito por fé é pecado, né? Aquilo que é feito para o homem ver, para fazer média com o homem, é pecado. Mas aquilo que você ora a Deus, aquilo que você consagra a Deus e oferece a Deus, é oferta de incenso suave às narinas do Senhor. Glória a Deus. No primeiro dia da semana, verso 2: cada um de vocês, cada um de vós, ponha de parte o que puder ajuntar. O que vocês puderem ajuntar, vocês ajuntem, conforme a sua prosperidade, conforme o que você tem. Aqui Paulo já falou: conforme a tua prosperidade. Se você tem em abundância, traz em abundância. Se você é um pouco menos abundante, a sua oferta também será aceita. É aquilo que Paulo fala: traz conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar, né? Vocês ajuntem, né? Cada um segundo a sua prosperidade, para que você não faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, quando eu chegar aí, mandarei os que por cartas que eu enviei aprovar-lhes, para levar a vossa dádiva, a vossa oferta a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Aqui Paulo, nesse primeiro tópico do capítulo 16 de 1 Coríntios, Paulo trata com os coríntios que eles têm que ser solícitos aos menos favorecidos, aqueles que são pobres. Quando se fala pobre, é na acepção da palavra, aquele que não tem recurso material, aquele que verdadeiramente é um crente verdadeiro, porque tem muito crente verdadeiro que passa prova, que passa necessidade. E se nós, que somos os santos, façamos parte da igreja de Cristo, se nós tivermos prosperidade, nós temos por obrigação atender a necessidade dos santos, não é verdade? Primeiro para os santos, primeiro para os domésticos da fé, primeiro é para aqueles que professam a fé, para aqueles que confessaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Agora, aqui no versículo de número 5, fala dos projetos de Paulo. Paulo tinha projeto, meu filho. Você pensa que não?
Paulo tinha sonhos, seus projetos, e Paulo também dá diversas recomendações e saudações à igreja. Veja só o que diz aqui no verso de número 5: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Para título de curiosidade, a Macedônia na época de Paulo era anexada ao império de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o império macedônio, Alexandre Magno, e depois posteriormente se tornou território da Grécia. E hoje, na atualidade, esse território da Macedônia, ela faz parte do norte da Grécia com a Bulgária. Então, parte da Macedônia hoje fica na Grécia e também fica na Bulgária, país europeu. Louvado seja Deus. Aleluia. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia, tenho que passar pela Grécia e pela Bulgária. Assim Paulo está dizendo. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, que eu inverne com vocês, que eu fique por algum tempo, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Aleluia! Se o Senhor permitir, meu filho, aleluia, tudo que nós fizermos, tudo que nós projetarmos no nosso coração, nós temos que impor o Senhor na frente, dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Paulo está dizendo: olha, eu quero invernar aí. Quando ele fala que ele quer invernar, que ele quer passar um tempo com os irmãos na Macedônia, ele quer passar um tempo com a igreja, com os crentes, mas se o Senhor permitir. Amém? Você pode glorificar a Deus? Deus permitiu a vida, você hoje tem o dom da vida, você está aqui para glorificá-lo, adorá-lo, prestar culto. Então levante a mão, abre a boca e dê glória a Deus, bem alto. Aleluia, louvado seja Deus. Aquilo que Tiago falou: o que é a vossa vida? Tiago faz uma pergunta: o que é a vossa vida? É um vapor que aparece e logo desvanece, logo acaba. Nossa vida é passageira e rápida. Aquilo que nós quisermos fazer, nós temos que dizer: se o Senhor deixar, nós iremos. Se o Senhor permitir, nós fazeremos. Se o Senhor estiver nesse negócio, a coisa anda. Tudo é Deus. Se o Senhor não permitir, não dá um passo além do que o teu passo pode dar. Não vai, porque se você for, pode dar errado. Louvado seja Deus. Agora aqui no versículo de número 9, Paulo fala sobre Timóteo e Apolo. Paulo fala de dois cooperadores, dois ministros do Evangelho. Paulo trata de seu filho na fé, Timóteo, e de Apolo, que apareceu pregando poderosamente a palavra em Corinto, que foi evangelizado por Priscila e Áquila. Áquila e Priscila falaram sobre o Espírito Santo, Apolo conhecia apenas o batismo de João Batista, mas Priscila e Áquila mostraram, os cooperadores de Paulo mostraram que Jesus batiza no Espírito Santo, e Apolo se transformou num grande ministro do Evangelho. O verso 9 diz assim: porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Fala glória a Deus. Para você pregar o Evangelho, a porta se abre, portas grandes, mas tem muitos adversários. Tem muito perigo no caminho, tem muito campo minado que às vezes você pode colocar o pé e explodir. Tem muitas hostes malignas. Paulo está dizendo claramente no versículo de número 9: porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Você já percebeu?
quando uma pessoa se levanta para pregar a palavra com sinceridade, com honestidade, quando o seu coração tem uma tendência a fazer o bem, sempre levanta os filhos do diabo para se colocar como oposição. Você luta para ganhar uma alma, você luta para salvar um, vem miserável, querer destruir a alma que você ganha, querer destruir o projeto que você ganha. Paulo está dizendo que uma porta grande e eficaz se abriu. Quem crê que a porta grande e eficaz se abriu na sua vida, você pode glorificar a Deus. A porta se abriu e há muitos adversários. Só que tem um detalhe, eu digo para você: existem adversários, existe oposição, existe inimigo, mas existe um Deus poderoso na sua vida que joga os inimigos por terra em nome de Jesus. Porque a vitória é tua pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A vitória é tua porque Ele te escolheu e escreveu o teu nome no livro da vida. Aleluia! Glória a Jesus. Eu sinto a unção de Deus nessa casa de oração, nessa humilde casa de oração. O Espírito de Deus paira sobre este lugar. Você pode sentir a glória, a unção, a nuvem passando nesse lugar. Aleluia, porque uma porta grande e eficaz me abriu e há muitos adversários. Esse for Timóteo, no verso 10, esse for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque Timóteo trabalha na obra do Senhor. Os coríntios estavam menosprezando Timóteo. Tem as pessoas que não ficam menosprezando ele? Tem. Fica meio na cabeça, né? Aquela igrejinha não vai. Seu besta, você é ignorante, você não entende de coisas espirituais. Quando você entregar sua vida para Cristo de verdade, você se humilhar de verdade, você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso. Está vendo esse moço aqui, ó? Eu conheci ele há 15 anos. Isso aqui bateu em tantas portas. Bateu na porta do padre, bateu na porta do Pai de Santo, bateu em tudo quanto é lugar. Bateu em tudo quanto é lugar. E um dia, apenas um garoto que trabalhava com ele, um menino que trabalhava com ele, que não tem conhecimento bíblico, que não tinha nada de conhecimento, mas conhecia Jesus, e falou para ele: eu tenho um tio que é pastor, vai lá. E esse moço relutou, bateu em tantas portas, não quis procurar o pastor, mas procurou. Mas quando procurou o pastor, Deus entrou na casa dele. Deus entrou na casa dele. Viu? Esse homem aqui vivia noites e noites jogando baralho, né? Fazendo tudo que não prestava, viu, meu filho? Sabe quem muda? É só Jesus que pode mudar um homem assim. Viu? Só Jesus que pode fazer essa obra. Aqui está dizendo que Timóteo vai estar com vocês. E se Timóteo vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Timóteo é meu cooperador. Timóteo também é ministro do Evangelho. Ele tem que ser assistido por vocês. Vocês têm que cuidar de Timóteo, porque ele ensina as sagradas letras. Verso 11: portanto, ninguém o despreze. Ninguém o despreze, porque ele está metendo a cabeça contra Timóteo. Ninguém o despreze. Não despreza o ministro de Deus, não, meu filho. Não despreza, não, rapaz. Ajuda. Para de ser língua de trapo. Você não é melhor do que ninguém. Eu também não sou melhor do que ninguém. O que difere a minha vida e a sua é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos o mesmo objetivo, o mesmo propósito, é de estar na eternidade com Cristo. Essa é o que nós almejamos. Se você almeja o mesmo, me ajude, não atrapalhe. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Aleluia. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai em paz, para que venha ter comigo, pois o espero como os irmãos. Paulo tinha saudade de Timóteo. Timóteo era filho de Paulo, filho na fé, não é? Tem pessoas que a gente se afeiçoa, que a gente ama de verdade, né? A gente se apega mesmo. Paulo era apegado com Timóteo. Você vai ver mais lá para frente que vai ter esse apegamento, né? Entre Timóteo e Paulo. Paulo amava demais Timóteo, que era seu pupilo, era seu filho na fé. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Paulo por Fílice, entre Timóteo e Paulo, Davi e Jonatas. O verso de número 12. E acerca do irmão Apolo é aquele que apareceu pregando em Corinto, que depois Áquila e Priscila o evangelizaram. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora, ele não quis ir. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Agora, o que Paulo quis dizer aqui, eu não sei se Paulo deu uma cutucada, né? Que dá bem claro que Paulo queria que ele fosse, né? Acerca do irmão Apolo, roguei muito, eu insisti muito, que fosse com os irmãos, ter convosco, para ir para a galáxia, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião, né? Vamos entrar nesses detalhes, que aí não compete a nós, né? Mas parece que teve um pequeno treveiro aqui, não sei, é pensamento meu, não estou afirmando isso como uma verdade, é pensamento, né? Quando você afirma uma coisa como verdade, você tem que tomar cuidado, né? Apenas tentando, usando o subjetivo, o imaginário, para tentar presumir o que aconteceu aqui, mas só o Espírito Santo sabe o que aconteceu, não é verdade? Só o Espírito Santo. O verso 3, vigiai, aqui Paulo fala, vigiai, estai firmes na fé, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Amém? Glória a Deus por isso. Vigiai, estai firme com Cristo na palavra, portai como um varão honesto, como um homem de Deus, varonilmente, com decência, com equidade, com justiça. Seja firme, porque o Senhor é contigo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome. Fortalecei-vos no Senhor. Verso 14, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, seja feita com amor, né? Não busque teu próprio interesse, não busque aquilo que te apraz, busque aquilo que é de interesse de Deus. Busque aquilo que o Senhor quer. Quando você aprender a consultar o Senhor, falar: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu posso agir? Senhor, que teu Espírito fale no meu coração, como eu posso proceder nesta causa? Senhor, é da tua vontade isso. O Senhor tem esse projeto, porque Paulo teve os projetos de chegar até a Macedônia, né? Queria invernar, queria ficar um tempo lá com os irmãos, mas ele falou: se o Senhor permitir, porque se o Senhor não permitir, nada acontece. Eu vou abrir um parênteses aqui. No ano de vamos ver se eu lembro, no ano de 2004, no ano de 2004, eu tomei uma decisão minha, particular minha. Eu sempre fui um ministro de Deus, desde mocinho, sempre preguei, mas tomei uma decisão particular. Eu falei: não vou pregar mais, agora eu vou cuidar da minha vida profissional, né? Vou fazer já tinha feito um concurso público, passei no concurso público no ano de 1998, não me apresentei e perdi o concurso, né? Aí, quando eu tinha completado 30 anos de idade, era a minha última oportunidade. Falei: agora eu vou conseguir. Se eu conseguir em 98, eu tinha 20 e poucos anos, agora eu vou conseguir. E desci abaixo lá para um lugar e entramos numa casa de uma irmã, e Deus tomou uma irmã, e Deus abriu a boca dela e falou assim: meu servo, se tu ficar na posição, se tu pregares a minha palavra, se tu andares comigo, não vai faltar a roupa que tu vestes, não faltará o calçado dos teus pés, e não faltará o maná que eu vou te dar todos os dias, mas eu te quero pregando a minha palavra. Fala glória a Deus. Isso foi em 2004. Fomos embora, eu e a irmã. Coitada da irmã, coitada, depois vocês vão entender o porquê que ela é coitada.
E eu falei para ela, porque eu considerava ela como minha mãe. Falei para ela assim: irmã, eu não vou naquilo lá não. Eu vou cuidar da minha vida. Estou cansado de crente, cansado de pregar para crente. Eu vou fazer o concurso público, vou passar no concurso público e vou servir a Jesus dentro da igreja e não quero compromisso. E está tudo certo, né? Deus permite, né, o homem fazer as loucuras, faz. Depois você vai ver trombando com a carreta. Aí fui prestar o concurso público, eu e outro moço, um jovem de 27 anos, montamos uma moto e se mandamos Campinas, comandante João Ribeiro de Barros, caminhando para vir em Anhanguera, né? É Campinas, é Anhanguera? Estou em Campinas. Antes de chegar, não chegou nem, passou Marília, passou, acho que Veracruz, Garça, lá na frente, uma cidadezinha pequenininha, por nome de Piratininga. Nós tombamos o veículo, a moto, tombou, né? E infelizmente, o moço que estava na minha garupa, que era o filho da irmã que estava do meu lado, infelizmente ele morreu, e ele entrou em óbito. E no acidente onde nós caímos, irmão, não dá para entender os mistérios de Deus. Comigo não aconteceu nada, apenas alguns arranhões e alguns arranhões e a boca machucada, e mais nada. E infelizmente aquele moço perdeu a vida, e eu fui levado ao hospital em Bauru, logo pela manhã, ao raiar o dia, ao romper da aurora. Quando eu abri os olhos, eu gritei, lembrei e comecei a gritar. Deus usou umas pessoas ali para me acalmar, e tinha um senhor, o quarto estava cheio, tinha um senhor, como daqui da diaconisa, irmã Eliana, e o senhor me falou assim: você pode levantar e pode vir até a mim? Eu falei: pois eu acho que posso. Com tanta dificuldade, me levantei e fui até ele. E ele falou assim para mim as seguintes palavras, os seguintes dizeres que eu não esqueço, vou levar até o último dia de minha vida. E ele falou assim: o meu filho sofreu um acidente de moto igual a você, há tantos anos atrás. O meu filho tinha a mesma idade que você tem hoje. Meu filho morreu. Meu filho morreu no acidente. E você não morreu. Você sabe por que você não morreu? Aí eu falei: não, senhor, não sei não. Você não morreu porque Deus tem um projeto na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma obra na sua vida. Fiquei quieto, né? Meio triste. Agradeci, saí do meu canto, e Deus me levou para outro lugar. Uma semana depois, Deus tomou a boca de uma irmã lá na Barba, que eu nunca vi, eu nem sabia, no ano de 2004. Cheguei dentro da casa dela, a mulher falou assim: o Senhor me mostra que você é um pregador da palavra. Eu falei: não, senhora, a senhora está equivocada, não sou pregador de coisa nenhuma. E ela olhou bem nos meus olhos e disse: mas o Senhor está me falando que você é um pregador. Eu só tinha 30 anos. Aleluia. Naquela época eu tinha 12 anos de crente, assim, de Jesus com 18. Eu falei: não sou pregador. Aí ela olhou para o céu e bateu o pé no chão, levantou a mão para o céu e disse: o Espírito Santo de Deus está me dizendo que você é um pregador da palavra. Glória a Deus. Aí eu achei agradeço. Sim, Senhor, está falado. Se o Espírito Santo está falado. Aí ela olhou bem para mim e fez assim, desse jeito: tu não podes mexer, porque teu pescoço está todo travado. Tua boca está toda rasgada por dentro. E a irmã que estava do meu lado começou a chorar. Né? Começou a chorar. Tua boca está toda rasgada por dentro. Mas quando tu caiu, eu coloquei a minha mão. Glória. Aleluia. E nenhum dente da tua boca caiu, porque eu sou teu Deus e tenho uma obra na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo na sua vida, pergunte para Deus se é a vontade dele, para não causar transtorno na sua vida como causou na minha, e causa até hoje.
das minhas rebeldias. Até hoje eu pago um preço, até hoje. Mas graças a Deus que eu não prego para homens, eu não prego para agradar homens. Eu sei que aquele que me conhece, ele sabe até onde eu posso chegar. Eu sei que eu sou conhecido lá na eternidade. Eu sei que lá na eternidade eu sou conhecido. Eu sei que lá no inferno eu sou conhecido. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. E eu sou ministro dessa palavra com orgulho e com muita alegria. Louvado seja Deus. Isto é um privilégio para a minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu parei aonde aqui? Não empolguei tanto. O 11. Portanto, ninguém despreze, mas o acompanhe em paz e venha ter comigo, pois eu espero como irmãos. E acerca já li isso aqui, né? Vigiai 13 ao 14 ao 15 agora. O versículo de número 15, Paulo fala sobre Estéfanas, Fortunato e Acaico. Paulo fala sobre 3 homens. Estéfanas, é isso, não? Estéfanas, Acaia e Fortunato. O verso de número 15 diz assim: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia. Fala glória a Deus. Acaia hoje ela fica na Grécia, né? No norte da Grécia, e é a terceira maior cidade da Grécia, maior que Atenas, maior que Corinto. É a terceira maior cidade da Grécia, a Acaia. E Paulo diz que Estéfanas, a família de Estéfanas é as primícias da Acaia. O que quer dizer isso? Que esses foram os primeiros a se converter pelo ministério de Paulo, entendeu? Pela pregação de Paulo, esses foram os primeiros a se converter. São as primícias da Acaia. É que você tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis os tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Foco, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que a vossa parte me faltava. Eles supriram o quê? As necessidades de Paulo. O que os coríntios não supriu, esses 3 varões supriram o que Paulo precisava. Irmão, a obra precisa, viu? A obra necessita. Quer ser missionário? Não é pular com o pé dentro da igreja, não é cantar e saltar. Missões é aquele que coopera, é aquele que oferta, né? Oferta no campo, oferta na igreja, oferta na obra, né? Aqui está bem claro que essas pessoas supriram o que faltava para Paulo. Foco, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato, de Acaio, porque esses supriram o que a vossa parte me faltava. O que vocês não fizeram, eles fizeram. Louvado seja Deus. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Eles alegraram o espírito de Paulo, né? E o vosso, e a igreja de Corinto. Reconhecei-o. Agora Paulo manda a igreja de Corinto reconhecer esses 3 homens. Reconhecei, pois os tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A igreja que estava na casa de Áquila e Priscila. A igreja de Deus está em todos os lugares. Aleluia. Em todos os distantes rincões, em todos os valados. A igreja de Cristo está em todo o globo. Aleluia. Porque onde estiver um ministro de Deus com sinceridade pregando a palavra, o Espírito Santo faz a obra. Aleluia. Deus cura, liberta, transforma, abre porta onde não existe porta, toca naquele, toca no outro para sustentar a sua obra. Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. Agora Paulo termina a epístola do capítulo 16 com a saudação e a bênção, né? Começa aqui no 19, como eu li: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila. Aqui está Prisca, mas é Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Alguém sabe o que é um ósculo? É o quê? É um beijo. É um beijo. Ósculo santo. Aqui a igreja de Corinto tinha esse costume, né? Com ósculo santo. Não é o irmão ficar beijando a irmã. Não pode isso não. Toma vergonha na sua cara. Não estou falando isso não. Os irmãos chegavam lá e aquilo que Cristo falou lá para o tal do camarada lá, quando a mulher beijava os pés dele, o tal de Simão, né? O Simão, aquele que era fariseuzão lá, pertencia ao Sinédrio. E quando ela beijava os pés de Jesus, ele falou: Simão, desde quando eu chegaste aqui, tu não me deste água para ir lavar os meus pés, tu não me ofereceste água para lavar os meus pés, e essa aqui banha os meus pés com as suas lágrimas. Simão, quando eu cheguei aqui, tu não me deste o ósculo santo, essa não cansa de beijar os meus pés. Amém, amados? Nós temos que fazer as coisas com sinceridade, para que Deus venha operar no meio da igreja. A igreja não é patrimônio de homem, não é patrimônio de mulher. A igreja não é do Senhor, não é da senhora. A igreja é de Cristo, que é o dono dela. Ele é o cabeça da igreja. Aleluia. Verso 21. Saudação da minha própria mão. Paulo escreveu: saudação da minha própria mão, de Paulo. Aleluia. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. O que é um anátema? É maldição, é maldito. Aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito, seja anátema. O negócio é muito sério. Aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja amaldiçoado. Maranata. Alguém sabe o que significa Maranata? Jesus está voltando. Maranata. Você pode dizer Maranata? Você pode dizer? Você está esperando ele? Ele vai voltar. Aleluia. Agora Paulo dá a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ô louco, não teve nenhum amém. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. A graça de Cristo é conosco. Agora que Paulo falou: o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. O homem amava mesmo, né? O homem tinha o coração nas vidas. O coração de Paulo era nas almas mesmo, era no ser humano. O meu amor, Paulo está dizendo, seja com todos vós, com todos vocês, Coríntios, em Cristo Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Terminamos. Aleluia.